Fala pessoal, tudo bem? A partir de agora, vamos corrigir a prova C de Matemática Financeira do concurso do Banco do Brasil, Banca 6 Gran Rio. Tá aí a primeira questão, pessoal, vamos lá. Uma pessoa está planejando comprar uma geladeira no valor de R$ 1.300 no futuro. Pessoal, significa que R$ 1.300 é o valor do meu montante, tá bom? Então já vou anotar aqui, ó. Meu montante, que eu chamo de M, é de R$ 1.300. Ok. Sabendo-se que ela pretende gastar exatamente esse valor e que dispõe de um capital de R$ 1.000, então observe que o capital é de R$ 1.000. Vou anotar aqui, ó, capital é de R$ 1.000. Ok. Pessoal, o montante nada mais é do que o capital mais o juro, tá bom? Vou fazer aqui no rascunho. O montante é o capital mais o juro. Logo, isso aqui é a equação do primeiro grau. Se eu trouxer o capital para a esquerda da igualdade negativo, eu consigo concluir que o valor do juro é o valor do montante menos o valor de quem? Do capital, tá bom? Então, o juro é o montante menos o capital. Logo, o valor do juro aqui produzido foi de R$ 300, porque 1.300 menos 1.000 dá 300. Ok. Que será aplicado no dia de hoje a uma taxa de juros simples de 1,5% ao mês. Então, a taxa, que a gente chama de I, é 1,5% ao mês. AM, tá bom? Legal. Qual será o prazo, ou seja, eu quero o valor do tempo dessa aplicação em meses, para que ela consiga comprar a geladeira à vista o mais rápido possível. Pessoal, é fundamental que vocês entendam que o tempo ele vai acompanhar a taxa. No enunciado, a nossa taxa ela é mensal, 1,5% ao mês. Então, quando eu substituir essa taxa na fórmula dos juros simples, o meu tempo ele já vai estar o quê? Em meses, porque neste caso o tempo acompanha a taxa, tá bom? Beleza? Então vamos aplicar a fórmula. O que diz a fórmula dos juros simples? Ela diz o seguinte: o valor do meu juro é igual ao capital, que multiplica a taxa percentual, por isso CIT sobre 100, que multiplica o tempo. Pessoal, eu quero encontrar o tempo, aqui representado pela letra T. Observe que essa variável T está à direita da igualdade. Para facilitar o raciocínio, o que você pode fazer? Coloca a igualdade do lado direito. Então, em vez de afirmar que o juro é CIT sobre 100, afirme que CIT sobre 100 é igual ao juro. Assim, a variável que você quer definir, que é a variável T, ela fica à esquerda da igualdade. Agora é só substituir. É obrigatório fazer isso? Claro que não, tá, pessoal? Não existe obrigação de fazer isso. É apenas um artifício para que você tenha menos dificuldade, porque quando a variável está à esquerda da igualdade, para mim, eu entendo que é mais fácil o aluno trabalhar, tá bom? Então vamos lá. Quem é o capital? O capital é 1.000, então no lugar desse C, eu coloco 1.000. A taxa é de 1,5% ao mês. Vou multiplicar pelo tempo, que é o nosso prazo, o nosso período, e aqui eu fecho o valor do juro, que é de R$ 300. Beleza. Agora é só desenvolver. Vou cortar esses dois zeros do 1.000 com os dois zeros do 100 que está no denominador. Agora o denominador não existe mais, porque ele é 1. E qualquer valor dividido por 1 dá ele mesmo. O que a gente tem aqui à esquerda da igualdade? 10, que multiplica 1,5, que multiplica t. 10 vezes 1,5 é 15, né? Então eu tenho 15 vezes t, que é igual a 300. Agora eu consigo definir o valor do tempo a partir da divisão. 300 dividido por 15. Júlio, por que divisão? 15 está multiplicando o tempo, eu passo para o outro lado dividindo. Então esse tempo é 300 por 15, que dá o quê? 20. Neste caso são 20 meses, já que o tempo acompanha a taxa. Então o gabarito é a letra C. Beleza, pessoal? Questão de juros simples, em que eu tinha o valor do juro, do capital e da taxa, apenas precisei encontrar o tempo, que é o prazo, portanto, apliquei a fórmula dos juros simples, ok? Lembrando que se o montante é o capital mais o juro, claro, montante menos o capital traz o valor do juro, ok? Vamos prosseguir. Próxima questão. Tá aí a questão 27, pessoal, que é a segunda questão da prova aqui de matemática financeira. Vamos lá. Qual é a taxa de juros simples, que é o valor de I? É isso que eu quero saber.
utilizada por uma aplicação para tornar um capital inicial de R$ 1.000, então o capital quer ser, vou anotar aqui, R$ 1.000, em um montante de 1.240. Então o valor de M é 1.240. Aprendemos na questão anterior. Se o teu montante tem o capital, qual é o valor do juro, pessoal? É o montante menos o capital, ou seja, o juro é de R$ 240. E o período, ele é de 1 ano, então o tempo é de 1 ano. Beleza? Ok. Lembrando que neste caso, agora vai acontecer justamente o contrário. Como é que foi na questão anterior? Eu tinha taxa, precisei encontrar o tempo. O tempo acompanhou a taxa. Agora aqui é o contrário. Eu tenho tempo e preciso encontrar a taxa. Então a taxa vai acompanhar o tempo, tá bom? Cuidado para não cair na pegadinha aqui. Galera, vamos fazer o seguinte. Um ano tem 12 meses. Então vamos trabalhar essa relação de proporcionalidade. Eu vou trabalhar o tempo em meses, tá bom? Vamos lá. Aplicando a fórmula. Capital, que multiplica a taxa, que é o I sobre 100. Capital é C. Vezes o tempo. Isso aqui fornece o valor do juro, é igual ao juro. Capital, R$ 1.000. A taxa é o que eu quero encontrar, então tem o I%. Aqui é um produto. Vezes o tempo, que são 12 meses. Isso traz o valor do juro, que é de R$ 240. Legal. Eu vou cortar esses dois zeros do 1.000 com os dois zeros do denominador, que é 100. E eu passo a ter à esquerda a igualdade. 10 vezes I vezes 12. 10 vezes 12 é 120. Então eu tenho 120 vezes I, que é igual a 240. 120 está multiplicando I, eu passo para o outro lado dividindo. Então a minha taxa é igual a 240 dividido por 120, que dá 2%. Atenção, eu trabalhei o período em meses, então aqui é uma taxa de 2% ao mês. O gabarito, pessoal, é a letra A. Observe que eu tenho aqui 0,02 ao mês. Pessoal, 2% é uma razão, 2 dividido por 100. E quando você dividir o 2 pelo 100, você encontra 0,02. Então, 2% na sua forma simbólica, que é o 2 com o símbolo de percentual, é a mesma coisa que 2 dividido por 100, que é a mesma coisa que 0,02. Então, o gabarito é a letra A, tá bom? Não pode ser a letra B, 0,02% ao mês. Aqui eu estou falando na letra C, que é 2% ao ano. Está errado, é 2% ao mês. 0,02% ao ano está errado e, claro, 0,24% ao ano também. Então, cuidado com esse tipo de pegadinha. Agora você não esquece mais que a taxa e o tempo se acompanham. Isso, claro, em qualquer regime. Não é uma exclusividade do regime de juros simples. Beleza? Vamos prosseguir. Terceira questão da prova. Vamos lá, pessoal. Terceira questão da prova, que é a questão de número 28. Eu tenho um financiamento no valor de R$ 10.000 em 10 vezes a uma taxa de juros de 4,9% ao mês no sistema SAC, que é o sistema de amortização constante. Vamos anotar esses dados. Então, a minha dívida, pessoal, que a gente chama de saldo zero, o meu saldo zero, que é a minha dívida, é R$ 10.000. Quantidade de parcelas são 10 vezes. E a taxa é de 4,9% ao mês, é uma taxa mensal. Não se faz nada no sistema SAC sem o valor das amortizações, que aqui eu vou chamar de AM, tá bom, pessoal? Então, falou em sistema SAC, o primeiro detalhe que o aluno tem que ter em mente é que logo ele precisa definir o valor das amortizações, porque essas amortizações são constantes, ou seja, são iguais desde a primeira até a última parcela, tá bom? E como é que eu defino o valor das amortizações, pessoal? Eu pego o valor da minha dívida, que é 10.000, e divido pela quantidade de parcelas, são 10. 10.000 dividido por 10 é igual a 1.000, ou seja, as amortizações desde a primeira até a última prestação são iguais a R$ 1.000. Eu quero saber o valor em reais a ser pago na sétima prestação, então eu quero saber o valor de P7, que é a sétima prestação. Posso fazer isso, pessoal, de diferentes formas. Por exemplo, eu posso utilizar a fórmula para o cálculo das prestações no sistema SAC. Eu posso construir uma planilha e trabalhar o raciocínio de progressão aritmética. Ou posso me valer do princípio básico,
que a prestação é o valor da amortização mais o juro, tá bom? Existem 3 formas para resolver. Eu vou utilizar 2 ou até mesmo as 3. Vamos ver aqui os passos que eu consigo fazer. Primeiro, aplicando fórmula. Para encontrar uma determinada prestação no sistema SAC, eu faço isso. Ó. Eu pego o valor da amortização, tem que calcular sempre o valor da amortização, e multiplico por 1, que é o meu 100%, mais N, que é o total de prestações, menos T, que é justamente aquela prestação que eu desejo encontrar, mais 1. E pego tudo isso e multiplico pela taxa aí. Tá bom? Vamos aplicar aqui a fórmula. Qual é a parte ruim da fórmula, pessoal? É que o aluno precisa decorar. E como o aluno já tem várias fórmulas na cabeça em uma prova de matemática, raciocínio lógico, matemática financeira, se ele decorar essa fórmula, ótimo. Se ele não conseguir decorar, é a dificuldade, né? O aluno não conseguir decorar a fórmula, ou então confundir algum sinal ali. Aí vamos lá. Eu quero a 7ª prestação, então o valor de P é 7. As amortizações são constantes, então já sei que esse valor é R$1.000, a gente já calculou, que multiplica. Só fazer devagar. 1 mais N, pessoal, é o total de prestações. São 10. T é aquela que eu quero. São 7. Então, eu tenho 10 menos 7, que dá 3, mais 1, 4, tá bom? Que multiplica a taxa na sua forma unitária. Eu tenho 4,9% ao mês. 4,9% é a mesma coisa que 0,049. É só você pegar o 4,9 e dividir por 100, tá bom? Então, minha 7ª parcela, minha 7ª prestação vai ser 1.000. Aqui, pessoal, primeiro eu faço o produto, tá? Primeiro eu multiplico 4 vezes 0,049. Não posso fazer o somatório. Então, vai ser 1 mais 4 vezes 0,049 é igual a 0,196. Então, minha 7ª prestação vai ser 1.000 e multiplica 1,196. Como é que eu faço? Eu pego essa vírgula e a desloco 3 casas à direita. 1, 2, 3. Então, eu chego à 7ª prestação, que é de R$ 1.196. Portanto, o gabarito é a letra D. Primeira solução, o que a gente fez? Aplicamos a fórmula para o cálculo das prestações no sistema SAC. Beleza. Vamos agora à segunda forma de resolução. Eu vou trabalhar aqui, pessoal, o raciocínio seguinte, que qualquer prestação, isso para qualquer sistema, vai ser o valor da amortização mais o juro, ambos no mesmo período, obviamente. Eu quero a 7ª prestação, eu quero P7. A minha amortização é constante, é de R$1.000. Então, basta eu definir o valor do juro. Esse juro, pessoal, ele é obtido de que forma? Vou fazer aqui no rascunho. Vou botar um asterisco aqui. Então, o valor do meu juro, ele vai ser a taxa aí vezes o saldo. Beleza? Esse saldo aqui é o saldo anterior. A taxa eu já sei qual é. É 4,9%. Pessoal, como é que eu chego ao valor desse saldo anterior? No sistema SAC, não existe dificuldade. Esse saldo aqui, que é o saldo anterior, ele vai ser obtido da seguinte forma, galera. Eu vou pegar justamente o valor da minha dívida, que é o saldo zero, e vou tirar, ou seja, eu vou fazer a diferença em relação a 6 vezes o valor das amortizações. Por que 6 vezes? Porque se eu vou pagar a 7ª, já paguei 6. A minha dívida é 10.000. A minha amortização é de R$1.000. Então, vou ter 1.000 menos 6 vezes 1.000. 1.000 não, 10.000, né? A dívida é de 10.000. Retifica aí, por favor. A dívida é 10.000 e a amortização é 1.000. Então, a dívida menos 6 vezes o valor das amortizações. 10.000 é a dívida, menos 6 vezes 1.000, já que a amortização é constante de R$1.000. Então, eu tenho 10.000 menos 6 vezes 1.000, que é 6.000. Ou seja, aqui eu encontro 4.000. Então, eu vou calcular 4,9% de 4.000. O que eu faço? Eu corto os 2 zeros do 4.000 com os 2 zeros do denominador. E eu passo a ter 4,9 vezes 4, que é o valor do juro. 4,9 vezes 4, esse valor do juro, vai ser 19,6. 19,6, calma aí, só um minutinho, deixa eu ver se eu errei alguma coisa aqui, pessoal.
4.000, cortei 4,9 vezes 40, tá? Então não é 19,6 não, só retifica, pessoal, ó. Eu falei 4,9 vezes 4, né? É 4,9 vezes 40, tá? Que eu cortei apenas 2 zeros. Aí sim, 4,9 vezes 40 é a mesma coisa que 49 vezes 4, então o juro é de R$196. Aí beleza, 1.000 é o valor da amortização, 196 é o valor do juro. Então, pessoal, a minha sétima prestação vai ser de R$1.196, tá legal? Então, fiz aqui a segunda forma. Essa aqui, ela depende um pouco mais do raciocínio interpretativo, né? Que a prestação é a amortização mais o juro. Eu já tenho a amortização. O juro sempre é a taxa vezes o saldo anterior. Aí eu tenho a taxa que é 4,9%. Beleza. Quem é o saldo anterior nesse caso de sistema saque? Se eu estou na sétima parcela, é a dívida menos 6 vezes o valor das amortizações. Então dá um pouquinho mais de trabalho, né? Mas dá para a gente fazer. E por fim, pessoal, o último raciocínio seria a construção de uma planilha. Vamos fazer aqui rapidinho. Olha só. Eu tenho um período. É bom trazer todas as possibilidades. Eu tenho o valor das amortizações, o valor do juro, o valor das prestações, são as nossas parcelas, e o saldo devedor. No período zero, eu não tenho amortização nem juro, muito menos parcela, tá bom? Então aqui, ó, a minha dívida ela é de R$10.000, ok. Aí você faz o cálculo das amortizações, basta colocar as duas primeiras prestações, 1 e 2, e as amortizações são de R$1.000, beleza. Então 1.000 no primeiro período, 1.000 no segundo período, ok. O juro sempre incide sobre o saldo anterior. Então aqui, ó, no primeiro período, o valor do juro vai incidir sobre a dívida, que é de R$10.000. Você calcula 4,9% de 10.000. 4,9% de 10.000 é igual a 490. Então, tem um juro aqui de 490. Logo, a minha prestação vai ser a amortização R$1.000 mais 490, que é o valor do juro. Então, a minha prestação é de 1.490. O saldo devedor no primeiro período vai ser o saldo anterior, que é 10.000, menos o valor da amortização, que é 1.000. Então, eu passo a ter uma dívida de R$9.000. 1.000 é a amortização. O juro agora, no período 2, incide sobre o saldo 1, que é 9.000. 4,9% de 9.000 é R$441. A amortização mais o juro é a minha prestação, que vai ser de R$1.441. O que eu faço agora, pessoal? Eu não preciso ficar fazendo esse cálculo para cada uma das prestações para chegar até a sétima. Agora eu posso raciocinar por progressão aritmética, termo geral, já que eu tenho a razão. Quem é a razão aqui, pessoal? Vou mostrar. A razão é menos 9. Repare que 1.490. Menos 9 não, menos 49, perdão. Retifica, por favor. Então, a razão aqui, pessoal, é menos 49. 1.490 menos 49 dá exatamente 1.441, tá bom? Então, nossa razão ela é menos 49, tá bom? Que é 1.490 menos 49 dá 1.441. Você pode ficar, ó, de um período para o outro fazendo essa diferença entre o valor e a razão. Mas para não passar por esse processo, pensa o seguinte: eu estou na segunda prestação, eu quero chegar à sétima. Vamos focar aqui na sétima prestação. A minha sétima prestação é o sétimo termo de uma progressão aritmética, que a gente chama de A7. E como é que eu defino o A7? É o A1 mais 6 vezes o valor da razão. Quem é o A1, pessoal? O A1, ó, é a parcela no primeiro período, é 1.490. Aqui, ó, minha sétima prestação, que é o A7, vai ser 1.490 mais 6 que multiplica a razão, que é menos 49. Tudo bem? Tranquilo? Aí eu vou ter que o meu A7 vai ser 1.490 menos. Por que menos? Porque aqui é um produto. Valor positivo vezes o valor negativo. É claro, eu vou ter um resultado negativo. 6 vezes menos 49 dá menos 294. Tá bom, pessoal? Então, a minha sétima parcela, que é o meu A7, vai ser 1.490 menos 294, que dá 1.196. Então, trouxe, né, as três formas possíveis para que você resolvesse essa questão que trabalhava o raciocínio de uma prestação no sistema saque, tá bom? Claro, as três nos levaram ao mesmo resultado. Vamos agora para a penúltima questão. Tá aí a questão 29, tá, pessoal? Penúltima questão de matemática financeira.
O cuidado que o aluno tem que ter é que aqui tem uma pegadinha, tá, pessoal? Cuidado com essa pegadinha, eu vou mostrar aqui. Porque nessa questão, o cálculo, ele deve ser realizado sobre o valor bruto. Como assim, Júlio, valor bruto? Vamos observar os detalhes. Em uma carta aos clientes, o investimento é oferecido com a promessa de recebimento de um montante de 8.200 líquidos após 2 anos. Para quem aderisse, investimento inicialmente de R$ 5.000. Ok. O valor líquido pago é obtido após descontar os 250. Opa! Então, meu valor bruto, se o líquido já houve o desconto, eu tenho que somar 8.200 mais 250. Então, eu tenho um valor bruto de 8.450. Esse é o cuidado que o aluno tem que ter. Beleza? Ok. O valor bruto é 8.450. O período, nosso tempo, são 2 anos. Ok? Aí vamos continuar. Após descontados R$ 250 de taxas e impostos. Para melhorar a comunicação com os clientes, julgaram interessante acrescentar a taxa de juros compostos, usada no cálculo do valor bruto, isto é, sem o desconto. Qual é o valor da taxa anual que deve ser acrescentada na carta? Então vamos lá, pessoal, bastante calma para a gente chegar a essa solução. Aqui eu quero encontrar a taxa, e a taxa é anual. O que aconteceu na nossa solução no cálculo dos juros simples vai acontecer aqui no cálculo dos juros compostos, porque a minha taxa ela acompanha o tempo, e o tempo acompanha a taxa. Se o meu tempo é anual, claro, a minha taxa também vai ser anual, beleza? Show de bola. Como é que a gente vai desenvolver isso aqui? O regime é de juros compostos. Pessoal, qual o investimento? Qual o capital? 5.000. Capital é 5.000. A taxa é o que eu quero encontrar. E esse valor bruto, pessoal, ele é o meu montante. Fórmula dos juros compostos. O montante é o capital que multiplica o fator, que é 1 mais i, elevado ao tempo. Mesma coisa que a gente fez no regime de juros simples, tá bom, pessoal? Eu quero encontrar esse cara aqui, ó. Eu quero encontrar o i. Então, eu vou deixar o montante isolado à direita. Fica mais fácil trabalhar assim, tá legal? Então, o que a gente tem aqui, pessoal? Capital é 5.000, que multiplica 1 mais i. E a taxa é o que eu quero encontrar. Isso é elevado ao tempo, que são 2 anos, vai fornecer o montante 8.450. 5.000 está multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo. Então, vou ter isso aqui, ó, 1 mais i elevado ao quadrado é igual a 845 dividido por 500. Por que, Júlio, 845 dividido por 500? Vou te mostrar. Que eu vou cortar esse zero aqui do 8.450 com esse zero aqui do 5.000. Pessoal, se eu dividir 845 por 5, eu passo a ter a seguinte igualdade. Ó. 1 mais i elevado ao quadrado vai ser igual a 845 dividido por 5 dá 169. Então, eu vou ter 169 sobre 100. Se você quiser deixar aqui 1,69, não tem problema nenhum. Tá? É outra forma de resolução. Está vendo que aqui eu tenho o expoente 2 no nosso fator? Então, eu vou trabalhar a raiz quadrada de 169 sobre 100. Eu extraio separadamente a raiz do numerador e do denominador. Então, 1 mais i vai ser igual. Pessoal, 169 com a raiz, 13. 100 com a raiz, 10. Então, eu vou ter 13 dividido por 10, que é isso aqui. Ó. 13 dividido por 10, já adiantando, é 1,3. Eu não quero o valor de i. O 1, que está somando a taxa, vai para o outro lado subtraindo. Então, i vai ser igual a 1,3 menos 1. Então, minha taxa é de 0,3. Pessoal, 0,3 é 3 décimos. Como é que eu saio aqui? Como é que eu faço esse 0,3 virar um percentual? É só multiplicar por 100, decimal unitário, multiplicado por 100, traz a nossa forma percentual. Aqui eu vou encontrar 30%. É a taxa anual. Portanto, o gabarito é a letra E, tá bom, pessoal? É uma taxa anual de 30%. Então, apenas aplicação de fórmula. Aqui não tinha o que inventar. Lembrando que taxa e tempo sempre se acompanham, beleza? Fechando a nossa aula, vamos à última questão da prova, que é a questão 30. Mas vamos lá, galera. Aqui nós temos o seguinte. Uma pessoa deixou de pagar a fatura do cartão de crédito de modo que, após 2 meses, esse é o nosso período, já vou anotar, ó, tempo. São 2 meses.
o valor inicial da fatura se transformou em uma dívida de 26.450. Pessoal, aqui é o montante. 26.450. Quem é o capital? Não sei. Nunca foram feitas compras parceladas e não foram feitas compras adicionais durante esses 2 meses. Considerando-se que foram cobrados indevidamente juros compostos, olha o regime aí, de 15% ao mês, vamos anotar. A taxa é mensal, é 15% ao mês. Observe que a taxa e o tempo já estão na mesma unidade, 2 meses, 15% ao mês. E que, por determinação judicial, o valor inicial deva ser reconsiderado para uma nova negociação entre as partes. O valor inicial da dívida era D, ou seja, eu quero encontrar o capital e o regime de juros compostos. Mesma história, vou aplicar o quê? A fórmula do montante. Vou deixar o montante à direita justamente para que o capital, que é a variável que eu quero definir, fique à esquerda da igualdade. Então tem isso aqui, ó. Capital que multiplica o fator elevado ao tempo tem que ser igual ao meu montante, já que o regime é de juros compostos. Meu capital não sei quem é, vou chamar de C. E multiplica 1 mais I. I é a taxa na sua forma unitária. 15% é 0,15, né, pessoal? E o meu tempo são 2 meses, então eu tenho isso, 1 mais 0,15 elevado ao quadrado. E o montante, 26.450. O meu capital vai multiplicar 1,15 elevado ao quadrado, já que 1 mais 0,15 é 1,15. Isso tem que ser igual a 26.450. 1,15 está multiplicando. 1,15 ao quadrado multiplica o capital. Passo para o outro lado dividindo. Então, eu vou ter 26.450, que divide 1,15 ao quadrado. Pessoal, 1,15 ao quadrado é 1,15 vezes 1,15. Tem que fazer no braço, tá? Vai dar 1,3225. Ao dividir 26.450 por 1,3225, eu vou encontrar exatamente 20.000. Como é que você faria isso aqui no braço, pessoal? Então, nessa questão, o gabarito é a letra C. Como é que você faria, né? Vocês fariam isso aqui no braço? Uma opção é essa. Eu pego a primeira fração, que é 26.450, que está sobre 1, e multiplico pelo inverso da segunda. 1,3225 é a mesma coisa que 13.225 sobre 10.000. Tá bom? Só para trazer aqui um raciocínio aleatório para vocês. Então, eu vou pegar a primeira fração, que é 26.450, e vou multiplicar pelo inverso da segunda, que é 13.225 sobre 10.000. Ao inverter, eu vou ter isso aqui, ó, 10.000 sobre 13.225. Legal? Aí o que acontece, pessoal? Quando chegar esse aqui, 26.450 vezes 10.000 é só acrescentar esses 4 zeros aqui. Tá? Vai ficar um valor bem grande. Só que é o seguinte, pessoal. 26.450 é o dobro de 13.225. Aí você vai dividir isso aqui, ó, vai dar 2. Agora é só acrescentar os zeros. São quantos? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Olha lá, o capital é 20.000. Seria uma forma de vocês resolverem essa questão, tá bom? Essa parte é dos números decimais. E aqui fica sempre evidente o que eu falo durante as aulas. É muito importante no cálculo, né? Nos cálculos de matemática financeira, que o aluno domine matemática básica. Principalmente as operações envolvendo decimais e potências, tá bom? Que é muito importante o aluno saber isso. Pessoal, encerra a correção da prova aqui, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Em caso de dúvidas, comenta aí para mim, enche de comentário. Pergunte, tire a sua dúvida. Se gostou, dá o seu like aí, compartilhe esse vídeo, fique à vontade para poder interagir comigo, tá bom? Então é isso, encerra a nossa aula por aqui. Tamo junto, um grande abraço e até a próxima.